esse programa conta a história do Ceará, a nossa história e a nossa gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você era sobre qual a situação da Igreja Católica nos primeiros séculos dos aldeamentos. Bom, a igreja ela vai estar dividida em dois grandes grupos. O grupo dos missionários, que normalmente são jesuítas, que lida com as populações indígenas. Mas vamos ter também a presença muito forte de carmelitas, principalmente no Vale de Jaguaribe. E nós temos também a presença de padres chamados seculares, que são chamados padres do hábito de São Pedro, que não pertencem a nenhuma ordem. E esses padres, eles tanto estavam em algumas capelas, como eles circulavam a capitania com seus altares móveis. Né? Botavam em cima no jumento de um burro e botava o altar lá e fazia a sua missa, rezava a sua missa. E havia uma obrigação de todo católico, que era ser obrigado a comungar e confessar pelo menos uma vez por ano, que era chamada desobriga. Então, todos os católicos da capitania iam à procura de um missionário desse para poder se comungar ou confessar e comungar na desobriga. Então, apesar de não serem muitos os padres no Ceará, eles tinham um processo de mobilidade bastante significativo. Esses padres eram casados? Ou se casavam, a maioria? Você tem vários exemplos de padres casados. Você tem em Tabuleiro do Norte. Você tem um padre que ele casa-se, depois a esposa morre e ele volta Mas também tinha vários padres que mantinham relações matrimoniais, apesar de não serem legais, no casamento. O primeiro vigário do Ceará, há um rumoroso processo contra ele de concubinato, certo? A acusação dele de ser pai de várias crianças, principalmente com índias. Ele era chegado às índias. E o padre José de Alencar? José de Alencar é pai do famoso escritor José Martiniano de Alencar, né? Que era padre. Que era padre. Isso não era algo incomum, certo? O casamento, porque o celibato não é um dogma desde sempre da igreja. O celibato é uma invenção posterior. Os primeiros apóstolos todos eram casados, né? Então, o celibato vai ser imposto à igreja posteriormente. Mas se você pegar os apóstolos, eram pescadores e casados. Como foi a evolução da Igreja Católica depois desses aldeamentos? Como, por exemplo, quando foi que começou realmente a formar um núcleo e se transformar, por exemplo, em diocese? Bom, isso só vai acontecer para o final do século XVII e início do século XVIII. Se nós pegarmos, por exemplo, Fortaleza é a freguesia mais antiga, Aquiraz é a freguesia mais antiga que englobava todo o Ceará. Depois vem a freguesia de Russas, que é mais ou menos do começo do século XVIII, não se tem certeza da sua data, mas ela é por volta de 1715, ela já está existindo como freguesia. Depois, Quixeramobim, Icó, Aracati, certo? Todas essas que eu estou falando já é a segunda metade do século XVIII, certo? À medida que vai sendo repartido a freguesia de Aquiraz, ela vai sendo subdividida em outras freguesias. A primeira é Russas, certo? E depois vem Quixeramobim, Icó, Aracati, certo? Crato, e aí vai se multiplicando até chegar ao que nós temos hoje. Perfeito. Professor, e quais as dificuldades em se escrever sobre a história dos índios cearenses na colônia? Bom, diferente dos índios americanos e dos índios, por exemplo, do México, os nossos índios não deixaram nada escrito, eles não dominavam a escrita. Então, tudo que você escreve sobre os índios são depoimentos dos missionários, por exemplo, depoimento dos europeus, e alguns poucos depoimentos dos índios que são transcritos pelos europeus. Portanto, eles podem transcrever também de forma que não seja tão eficaz quanto se ele tivesse deixado algo escrito. Nós temos pouquíssimo documento deixado pelos índios, por eles mesmos. Você tem as cartas entre dois índios no período holandês, certo? O Poti, certo? E o Camarão, lá de Pernambuco, eles trocam correspondência. Um defende os portugueses, o outro defende os holandeses, né? Essas cartas estão publicadas na revista do Instituto do Ceará. É uma das poucos documentos que você tem em que os índios falam deles mesmos.
E você tem tem uma carta de Sesmaria importante, em que os índios da Ibiapaba, quando pedem a terra, eles fazem uma narrativa da sua migração do interior vindo do Rio São Francisco em direção a Ibiapaba, e eles dizem que ficam 2 famílias no Cariri e uma família vem para Ibiapaba, que é a migração do grupo Tabajara. Então a grande dificuldade são as fontes. As fontes são fontes indiretas. Então o historiador ou o pesquisador, quando vai trabalhar, tem que saber que aquelas fontes são pessoas, muitas vezes, que têm preconceito com os índios, narrando a história dos índios. Então você tem que ter muitos filtros para poder escrever a história indígena no Ceará. E como foi para o senhor pesquisar para fazer esse documento aqui, que é o documento para a história colonial, especialmente a indígena de 1690 a 1825, se você não tinha esses documentos? Como foi para você? Bom, é exatamente isso. São documentos que foram escritos ou pela igreja, ou pelos missionários, ou pelos governantes, certo? E raramente você encontra um documento escrito pelos índios. Mas há testemunhos sobre os índios, certo? Então são impressões dos viajantes que aqui vêm. Você pega o George Gardner, que é um missionário inglês, e ele, por exemplo, faz uma descrição do Crato. Certo? A descrição dele é extremamente preconceituosa em relação à população indígena de origem indígena. Certo. E quais as razões dos atritos entre os jesuítas e latifundiários e autoridades coloniais e clérigos seculares naquele início? Bom, um dos motivos era o completo desrespeito que às vezes tinham as autoridades e também os grandes proprietários em relação aos índios aldeados. Porque qual era a percepção dos jesuítas? O índio aldeado era o índio batizado, portanto era o índio que tinha alma, portanto ele não podia mais ser atacado. Certo? E quando os fazendeiros, certo, atacavam as aldeias, ou mesmo as autoridades atacavam as aldeias, fazia com que houvesse uma grande reação dos missionários. Há um fato importante no Ceará, que foi um fato de um grande massacre, veio uma chamada Terço Paulista, que veio combater em Palmares e aproveitou e se estendeu para combater a Guerra dos Bárbaros, que ocorria no Ceará, Rio Grande do Norte, a partir de 1680. E Moraes Navarro é um dos grandes comandantes desse massacre indígena. E ele comete um massacre na região de Jaguaribe, ficou muito conhecido. Ele convida um chefe indígena com suas mulheres, filhos e guerreiros para um encontro amistoso. Certo? E eles vêm, e quando chegam eles iniciam uma dança e um cumprimento, e quando ele aproxima, assim, todos os soldados disparam de uma só vez, matam todos os guerreiros e fazem 200 prisioneiros. Isso gera um processo muito grande contra ele, chegando inclusive a ser condenado porque matou índios mansos, índios que já haviam sido convertidos à religião cristã. Esse fato aí foi o que foi a Guerra dos Bárbaros e o seu desfecho? Foi exatamente isso aí? Esse é um dos episódios. Mas a Guerra dos Bárbaros foi a guerra que se estabeleceu nos estados do Rio Grande do Norte, principalmente, e o Ceará, a partir de 1680, que era o momento em que estava em perigo a colonização portuguesa. Os índios se articularam e resistiram à ocupação portuguesa, porque o Ceará, a ocupação pela pecuária está começando exatamente aí. Então, há forte resistência indígena, e o governo português resolve enfrentar as populações indígenas, e foi uma das guerras mais sangrentas do período colonial. É por isso que ninguém queria o Ceará? Não tomaram conta? Não, porque no contexto econômico da capitania, o Ceará não fazia muito sentido ainda, no começo, lá no século XVI, a não ser para a exploração de sal, né, que era um dos produtos que nós tínhamos aqui nas praias, mas, por exemplo, não havia necessidade no início de terra para criar gado. Então, durante muito tempo, a pecuária se desenvolve junto com a cana-de-açúcar. À medida que avança a cana-de-açúcar, fica incompatível, porque não havia cercas, certo? Então, o gado invadia os canaviais. Então, há um decreto do final do século XVII obrigando a pecuária a se afastar pelo menos 10 léguas da área produtiva de cana. E aí, então, começa a penetração para o sertão. Se nós olharmos, por exemplo, a ocupação do Piauí, a ocupação do Ceará, tudo está sendo nesse período, a partir de 1680 em diante. Mas o Ceará
determinada parte ficou ligada a Pernambuco, determinado período, e outro período foi ao Maranhão, né? Isso é um período até por volta de 1653, logo após a Guerra Holandesa, o Ceará passa a ser uma capitania anexa de Pernambuco. E ela permanece como capitania anexa entre 1650 e 54 até 1799. Em 1799, o Ceará é considerado uma capitania autônoma e a implicação maior disso é que ele pode fazer a relação comercial direta com Portugal. Porque antes toda a relação comercial do Ceará tinha que ser via Pernambuco. E quando foi que o Ceará se tornou economicamente viável, que interessava a Portugal a explorar comercialmente? Bom, no final do século XVII, com a pecuária, o Ceará ganha algum destaque na economia, mas ele vai tornar-se uma região mais importante com o algodão. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a Inglaterra começa a buscar no mundo quais são as áreas produtivas que podem produzir algodão. E o Ceará nas regiões que vai produzir algodão, inicialmente próximo à Fortaleza, e aí então o Ceará ganha um destaque grande até pelo menos a 1820. Então, de 1780 a 1820, nós temos uma grande produção algodoeira. Depois se sente em declínio com a primeira crise do capitalismo, né? Aí os americanos, os ingleses, fecham o seu mercado, certo? E a seguir nós temos uma grande crise de 1820 até pelo menos 1845. A partir de 1845 eles aprovam na Inglaterra a lei do milho, Corn Law, que era uma espécie de senha para a abertura do mercado inglês. E aí outra vez o algodão cearense volta a ser um produto importante na pauta de exportação. E aí também nesse momento já aparece o café e em terceiro lugar a cana-de-açúcar. E a pecuária sempre ela é perene no Ceará, tanto como alimentação como também na produção de carnes secas e produção de couros e solas, né? E aí nós vamos ter um período muito importante que é até 1870, quando outra vez há uma outra crise na economia mundial e também com o fim da Guerra Civil Americana, o algodão americano volta com força para o mercado inglês, nós entramos em crise outra vez, e aí a primeira tentativa de você montar as indústrias têxteis no Ceará, que é a Tomás Pompeu Sobrinho, que é a primeira indústria têxtil montada no final do século XIX. E quais os interesses em torno da declaração da extinção dos indígenas cearenses na segunda metade do século XIX? Bom, não há uma declaração, na verdade, da extinção dos indígenas. É uma confusão grande. Há uma correspondência do presidente da província de Ceará dizendo que não há mais índios bravios no Ceará. Certo? Só que ele diz isto, que não há índios bravios. Eu, inclusive, publiquei um artigo porque os advogados, para defender as terras dos grandes interesses do Ceará, usam esse argumento para dizer que não tem índios, desde aquele período não havia índios no Ceará. Só que eu publiquei um artigo há algum tempo, eu mostro o seguinte: no mesmo dia que o governador diz isso, o presidente da província diz isso, os índios do Baturité estão fazendo uma correspondência ao imperador, acusando o esbulho das suas terras. Certo? Então, isso é muito mais um jogo dos advogados para disputar as terras indígenas do que algo real. Certo? E, mas, de qualquer forma, o surgimento do movimento indígena cearense na década de 80, entende-se, foi grande, né? Inclusive aqui em Caucaia, né? Foi. Na verdade, eles nunca desapareceram, eles mergulharam, porque eles têm a memória do que foi a relação deles do período colonial. Então, você tem muitos grupos indígenas até hoje no Ceará que não se reconhecem com medo. Se você for à Serra da Ibiapaba, você tem muitos remanescentes indígenas, mas não tem nenhum grupo ainda que se reconheça como remanescente indígena. Porque a memória deles em relação aos índios, ela é uma memória muito... O que se passa da história indígena é muito negativa. É bicho do mato, é preguiçoso. Então, isso criou neles o receio de se identificar enquanto tal. Certo? Mas aí, a partir da década de 80, principalmente com a presença do Luiz Loscheider, você vai ter um processo de reaparecimento dos índios cearenses. E agora que os índios eles estão aí dentro dessa luta, dizendo que essas terras onde seria instalada a refinaria são minhas, e como é que a gente pode historicamente identificar se aquele povo, se aquela terra pertence ou não aos indígenas? Bom, você teria que fazer uma pesquisa histórica,
para ver, por exemplo, onde é que estavam os índios Anassés. Porque essas comunidades indígenas se deslocavam pelo estado. Então, por exemplo, você pega o grupo Jaguaribara. No começo da colonização ele está próximo à Fortaleza. Depois você vai encontrar, mais adiante você vai encontrar já no Médio Jaguaribe. Certo? E ele vai se deslocando dentro da capitania à medida em que os conflitos vão se dando com os brancos. Então você teria que fazer essa pesquisa e ver. No período colonial é claro que você encontra os Anassés no litoral. Nesse litoral que nós estamos ali onde está a refinaria. Mas eles são encontrados em outros locais da capitania, depois do estado. E como é que se deu a extinção dessas grandes tribos que tinha no Ceará, de uma maneira que a gente não consegue identificar um grupo específico dela? Bom, acho que aí foi uma ação que eu diria pensada a partir do Marquês de Pombal. Em 1759 entrou em vigor no Ceará o chamado Diretório Pombalino, que era uma constituição que vai definir regrar toda a vida das populações indígenas. E a primeira coisa que ele faz é proibir as línguas indígenas, as línguas nativas. Então os índios são proibidos de falar suas línguas nativas. E nas escolas indígenas passa a ser ensinado o português. E isso o Marquês de Pombal, como estrategista que ele era, ele disse, para você dominar um povo, você tem que retirar a sua língua, porque a língua é que dá identidade a um povo. Então os jesuítas não fizeram isso, nós temos que fazer isso agora. Então é proibido o uso da língua portuguesa, o uso da língua nativa, e passa a se falar agora português nas escolas. Ora, se você pegar uma criança inglesa, por exemplo, botar no Ceará, e daqui a 200 anos voltar aqui, ela não lembra mais que falava inglês na sua infância. Não é o que aconteceu com os índios. E além disto, houve um processo, você transformou as aldeias indígenas em vila de índio. E as vilas passaram a funcionar como as vilas de branco, com câmara, com tudo mais, câmaras de vereadores, tudo mais, do mesmo modelo. Só quem dirigia a vila era um branco. E virou uma espécie de feitor da vila. Então nós tivemos um fenômeno que é muito interessante, que eu abordo na minha tese de mestrado, que é exatamente a dispersão das populações indígenas. Então o que aconteceu? Houve uma grande dispersão das populações indígenas. Então, qual é a característica dos índios do Ceará? São pequenos grupos. Por quê? Porque historicamente eles foram dispersos. Certo? E aí então você não pode pensar como na Amazônia, que você tem tribos imensas. Não, aqui você vai encontrar núcleos organizados muito próximo com o núcleo da família cristã, porque também eles foram cristianizados. Eles eram obrigados a aderir à religião cristã. Então foi tirado dos índios algo importante, a língua e a sua religião. Então você quebrou dois nichos identitários. E isso fez com que essas populações sobrevivem, porque há uma grande força deles de sobreviver, mas algo que era fundamental para garantir a sua identidade foi destruído. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse seu trabalho aqui, principalmente para indicá-lo, né, para os pesquisadores e para quem quer se interessar mais sobre esse período da história colonial, principalmente a história indígena. Bom, o governo brasileiro fez um trabalho chamado Resgate, em que foram microfilmados e colocados em CD-ROMs a documentação que existia do Brasil no arquivo ultramarino. E o Ceará entrou nesse rol de estados que os documentos vieram para cá. Só que esses documentos estão em manuscrito. E a grande maioria, mesmo dos jovens historiadores, não lê manuscrito. E o trabalho que nós fizemos foi transcrever esse documento, tentar dar uma ordem para que o pesquisador perceba como é que é o vai e vem dos documentos, e transformando isso em um livro que foi publicado este ano. E eu acho que é um trabalho que pode servir como referência aos jovens pesquisadores. Ok, professor, muitíssimo obrigado. Eu queria que, no final aqui da nossa conversa, o senhor pudesse indicar uma bibliografia básica que nós vamos colocar aqui no... Bom, sobre o período colonial, você tem um trabalho clássico da Valdeli Chirão, A Charqueada no Ceará, é um trabalho muito importante. Você tem um estudo importante sobre... O Girão tem bons estudos. Se nós pegarmos, por exemplo, do Instituto, você tem o Antônio Bezerra de Menezes, chama-se Algumas Origens do Ceará, é um trabalho também clássico. Você tem estudos mais recentes.
como o do Clóvis Jucá, sobre Aracati, que está saindo em livro. É um arquiteto, mas que tem uma boa formação historiográfica e fez uma tese de doutorado muito importante sobre Aracati, sobre a organização urbana de Aracati no período colonial. Você tem o Gisafran, que escreveu alguma coisa sobre o período colonial. Você tem uma dezena de jovens pesquisadores. Tem um estudo recente, que é uma dissertação de mestrado, que eu posso em seguida passar para vocês com mais tranquilidade, mas se você for ao mestrado em História, ao mestrado e doutorado em História da Universidade Federal do Ceará, nós hoje temos um cabedal muito importante de estudos sobre o período colonial cearense. Você tem o professor Almir Leal, que também estudou sobre a revista do Instituto, que é um bom trabalho. Certo? Então, você tem muitos estudos hoje feitos por jovens historiadores que você tem o Otaviano, que escreveu sobre a violência no Ceará, chama-se Bacamartes, o título todo não sei, mas é um bom livro, que vale a pena. Ele também escreveu um sobre Inquisição no Ceará, que é um tema pouco explorado e pouco conhecido. Então nós temos hoje uma gama grande de estudos modernos sobre o Ceará. O professor, a universidade dispõe dessas teses online, porque hoje está todo mundo, né, no meio de comunicação, a gente pode olhar essas teses completas online? Ou de que Não, maneira? pelo menos os títulos e o resumo devem estar online, mas elas não estão ainda online na sua totalidade. Porque algumas universidades dispõem, né? Pois no Brasil. Nós estamos propondo fazer um programa de edição pela Secretaria da Cultura desses trabalhos, que é trabalho de grande importância que ficam na prateleira. Nós estamos propondo ao governador fazer exatamente uma linha editorial só para editar esses trabalhos. Ok, professor, muitíssimo obrigado e até a próxima.